Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Vocês talvez tenham se perguntado, mas por que o pastor Martinez tem aparecido tão pouco aqui no canal? Bem, nós estamos editando aí um curso que nós vamos lançar para vocês, um top de um curso de liderança. Depois eu vou falar um pouco mais disso. E também nós estamos trabalhando aí num app, porque os apps que a gente tinha um foi tirado do ar, o outro expirou, tá lá, mas não tem atualização. Então, aguardem. Nós estamos aí com novidades excelentes para vocês, porque a gente quer não só ter um bom conteúdo, que é o conteúdo do CACP e do CACP Vídeos, mas a gente quer disponibilizar isso para você a todo tempo. Então, o que a gente observou? Que 70% dos internautas que navegam no CACP e no canal do YouTube, tanto no site quanto no YouTube, são pelo celular. Então, esse app vai trazer o CACP na tua mão de uma maneira inédita, fantástica. Vocês vão ver a inovação que você vai ter aí. Mas nesta oportunidade, eu tenho aqui duas perguntas, provavelmente vinda de mortalistas, daqueles que acreditam que morreu, acabou, você é extinto. E a primeira pergunta é assim, eu vou ler aqui na tela do computador, tá? Quando Cristo ressuscitou Lázaro, já morto por 4 dias, tirou do céu, do inferno ou do purgatório? Então veja que é uma pergunta muito interessante, mas é óbvio de quem não conhece a doutrina. Eu vou explicar essa aí. Na mesma linha dessa, nós temos uma aqui bem complexa, uma pergunta composta que diz assim: a passagem de Lucas 16, 19 a 31 é real mesmo? Está falando da história do rico e do Lázaro. Após a morte, os ímpios vão sofrer nesse lugar de fogo? Bom, antes que você comente, tente responder a seguinte problemática. Várias versões dessa história já eram contadas antes de Cristo. A diferença está no final, em que todas as outras, o rico conseguia sair desse local, voltar e contar aos vivos como era a vida após a morte. Bom, nesse texto, Jesus deixa claro ao rico que não se podia voltar para contar como é após a morte. Bom, se os vivos não podem saber o que aconteceu após a morte, como essa história é verdadeira, se os vivos não podem saber? Porque se ela for verdadeira, nós estamos sabendo o que acontece. Aquele rico pediu para avisar seus irmãos, e isso não foi concedido. Outro ponto, diz ele, se a história é verdadeira, então um relato semelhante dessa história em outras culturas também seria verdadeira, ou é verdadeira? Agora o problema é, como os outros povos das outras culturas souberam acerca disso se ninguém voltou para contar? Bom, são várias conjecturas, algumas têm fundamento, outras não, eu vou aqui comentar. Eu sou professor de história, conheço as histórias mitológicas a respeito da vida após a morte. Tem alguma similaridade, nós vamos ver isso aí, de maneira superficial, é claro, porque o vídeo não dá tempo, mas tudo isso, e o vídeo vai estar imperdível, nós vamos ver depois da nossa vinheta. Eu espero você. Bem, pessoal, nós estamos aí trabalhando o nosso canal CACP Vídeos, chegando já a 62 mil inscritos, e nós gostaríamos muito de bater os 100k, os 100 mil inscritos. Então, por favor, não custa nada, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, divulgue o nosso canal, ajude-nos a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Então vamos responder aqui a primeira pergunta do internauta, que diz assim: quando Cristo ressuscitou a Lázaro, já morto por 4 dias, tirou-o do céu, do inferno ou do purgatório? Então tá. Bem, quando a gente analisa esses textos, por exemplo, Lucas 16, 19 ao 31, nós vamos ter um entendimento de algo mais complexo, que ele queria revelar ali para os seus discípulos. Primeiro, ele aqui usa a palavra em Lucas 16, do 19 ao 31, a palavra Hades, que é a tradução do hebraico Sheol. E ambas as palavras significam mansão dos mortos, ou lugar, ou habitação dos mortos.
Se ele quisesse usar a palavra sepultura, no hebraico tem a palavra keber. No grego tem taphos ou taphos, minema, minemeio. Então veja que há palavras que poderiam descrever melhor essa visão mortalista, se Jesus Cristo fosse um mortalista, tá certo? Mas não é isso que acontece. Ele usa a palavra Hades. E o internauta aqui parece que fez uma grande confusão. Onde estava Lázaro, o amigo de Jesus, que morreu em João 11? Ele estava lá no Hades, na parte do paraíso, ou seio de Abraão, ou pode até chamar de céu, tá certo? Que é o lugar intermediário entre a morte e a ressurreição do justo. Do outro lado está o lugar de sofrimento dos que partiram sem ter fé e sem acreditar na graça. Então esses outros estão ali já em tormento, tá certo? Base para isso é só você pegar 2 Pedro 2, de 4 a 9. Você vai entender ali porque eles já estão presos. Se você pegar João, capítulo 3, 17 e 18, diz que Jesus não veio para condenar o mundo, mas todo aquele que não crê em Cristo já está condenado. Então, é por isso que essa pessoa já está em tormento ali nesse centro de detenção provisório, tipo o nosso CDP, esperando a hora da condenação que está lá em Apocalipse, no julgamento do trono branco. O Hades dará aos seus mortos, essas almas vão voltar, vão ser ressuscitadas e aí será julgado, mas o julgamento não é para salvação, só a confirmação para a perdição. Muito bem. E aí o que acontece? Então Jesus queria usar uma palavra que descrevesse o mundo dos mortos. Então onde estava esse Lázaro? Estava na parte de bênçãos, a parte do paraíso. Ele já estava desfrutando de um pré-céu, né? Sentindo o prazer do céu, a alegria da eternidade que um dia seria confirmada e será confirmada com a ressurreição. Então, primeiro, onde estava Lázaro? Lázaro estava ali no paraíso chamado seio de Abraão, que, só para explicar aqui para nível de informação, foi levado cativeiro. Lá em Efésios 4, de 6 a 8, deixa isso claro. Para onde? Apocalipse 6, 9, para debaixo do altar de Deus. Lembrando que outro dia o cara queria saber o tamanho do altar que Deus tinha e qual era o tamanho desse tablado que ficava embaixo do altar de Deus. Obviamente que isso tudo é linguagem figurada, gente. Linguagem figurada, né? Então ele estava debaixo do altar de Deus, essas almas estão até hoje esperando o dia do arrebatamento da igreja. Aí, nós temos aqui nessa segunda questão, primeiro, a problemática, ninguém voltou para contar. Isso não é verdade. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala, conheço um homem, se no corpo ou no corpo, Deus o sabe, ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, ou foi arrebatado ao paraíso, o mesmo paraíso de Lucas 23, 43. Então ele fala que viu coisas inefáveis que nem soube falar. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, também teve a visão do céu, viu as almas, ele viu almas. Então diz que almas desincorporadas no paraíso ou no Hades não existe. Existe. João, o Apocalipse, diz que ele viu as almas. Então, a não ser que estão querendo dizer que João mentiu. Então, o que isso mostra? Que a revelação do fato foi dada. Aí a pessoa uma vez comentou comigo sobre João 11. Mas por que o Lázaro que ressuscitou não contou da sua experiência no paraíso? A gente não sabe se ele não contou. Ele pode ter contado, ele pode ter registrado o fato, mas não foi catalogado na Bíblia. Não quer dizer que não aconteceu. O próprio João fala que há centenas de outros milagres, ou até milhares, que não foram registrados na Bíblia. Tá certo? Quanto às lendas parecidas, é como se Jesus dissesse, primeiro que essa lenda aqui não está adequada, tá? Porque na mitologia greco-romana, o Hades é o próprio Deus do abismo, é o Senhor do abismo. Né? Então o que Jesus parece querer fazer ao usar a palavra Hades e não a palavra Tapos ou Tafos é para mostrar que realmente estavam corretos num aspecto de que havia vida após a morte e que havia lugares para essas pessoas após a morte, para suas almas, antes da ressurreição. Mas eles estavam interpretando errado. Aí Jesus vem e dá a interpretação correta, tranquilo, ele explica direitinho.
Tá certo? Então, por que nós sabemos? Primeiro, que o apóstolo Paulo e o apóstolo João viram esse mundo pós-morte e também viram até a eternidade futura e nos contou, está revelado na Bíblia. Com relação a não deixar contar para os pais, a não deixar contar para os irmãos, ele está dizendo aqui, a história, que quem morre não tem a chance de voltar para se arrepender ou para reclamar do fato. E por fim, se há alguma semelhança nessa analogia que Cristo usou com as parábolas ou as histórias do passado, nós não podemos reputar isso como mentira só por isso. Por exemplo, não estou dizendo que as mitologias estejam certas, mas a história do dilúvio tem em todas as civilizações antigas, ou várias delas, vamos ser mais adequado, né? Várias civilizações antigas têm a história do dilúvio, por isso eu não vou acreditar no dilúvio? O dilúvio é factual, até a própria ciência do jeito dela fala que teve um dilúvio, tá certo? E para terminar, deixa eu explicar só uma coisa. Alguém me perguntou, pastor, e se o Lázaro tivesse morrido e ido para o lado do tormento, ele poderia ressuscitar e ter uma segunda chance? Não, porque a regra geral para o homem comum que não está na graça é Hebreus 9:27. Então as pessoas em geral que morrem sem Cristo vão ter que passar pelo juízo, não tem chance de ressurreição. Romanos 8:1 fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então quem pode ressuscitar? Os salvos, nunca o não salvo. Das 10 ressurreições que houve na Bíblia, todas elas eram do povo da aliança, tem a ver com salvos e não com perdidos. Então assim, os argumentos aqui tem uma pseudo-aparência de rebuscamento, mas na verdade só confirma a ignorância ou a falta de conhecimento de quem quer fazer a crítica, tá certo? Ah, mas é parábola, Lucas 16, do 19 ao 31, é uma história real. Para mim é uma história real que tem fatos que são alegóricos, como o Apocalipse. Quando a gente vê lá João falando do céu, ele fala alegoricamente. Ou você acha que vai chegar no céu e vai ver um mar de vidro? Não é um mar de vidro, obviamente. Não é ouro que tem no chão. Ali é uma alegoria que ele está tentando expressar o que ele está vendo. Então, obviamente que essa história de Lucas, do Lázaro, de Lucas 16, do 19 ao 31, do rico do Lázaro, é uma história que tem as suas analogias, mas é uma história verídica. E mesmo que fosse uma parábola, era para descrever algo real. Até o teólogo adventista e arqueólogo da seita disse que essa história fala de imortalidade da alma. Então, gente, negar a imortalidade da alma é tentar reescrever a história, é tentar negar os escritos tanto dos judeus quanto da igreja primitiva. Isso não cola. Tem um teólogo aí de uma seita tentando dizer que os judeus não criam na imortalidade da alma. Os judeus criam, sempre creram. Se você pegar analogicamente a Bíblia, desde Gênesis até o livro de Malaquias, os judeus sempre creram que a alma sobrevive à morte do corpo. É muito claro isso, tá certo? Então, eu já fiz um vídeo falando disso, então eu não vou mais repassar esse assunto. Depois eu ponho aqui na descrição sobre essa questão dos hebreus e da Bíblia e você analisa o outro vídeo, tá bom? Eu acho que eu tenho respondido aqui rapidamente. Eu espero ter atendido aqui as expectativas do telespectador e espero que Deus possa dar melhor entendimento se caso eu faltei aqui com algum rebuscamento, porque isso aqui para mim é tão simples, é tão claro. Quando eu leio Lucas 16, 19 ao 31, eu não duvido das palavras de Cristo, eu não tenho dúvida daquilo, aquilo é real para mim, tá certo? Mas eu lamento que para alguns a palavra de Deus não seja tão real. Mas se gostou do vídeo, compartilhe, divulgue, curta e nos ajude, mais uma vez eu digo, a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Eu agradeço a sua audiência e eu espero você no próximo vídeo. Um abraço e Deus te abençoe.